Olá, tudo bem? Vamos agora para a segunda parte da aula 4 do nosso curso de EAD aqui no Uniítalo sobre cultura afro-brasileira e cidadania. Eu havia comentado na aula anterior, no bloco anterior dessa mesma aula, que faria alguns comentários sobre a palavra paradigma, mudança de mentalidade, que foi a oportunidade em que eu comentei com vocês sobre a legislação brasileira, a Lei Áurea, que ocorreu a partir da segunda metade do século XIX. Então, vamos combinar o seguinte: eu vou falar um pouquinho sobre paradigmas, mudança de mentalidade. Quero comentar com você também quais foram as leis que antecederam a Lei Áurea, todas também voltadas para algumas questões da escravidão, e depois eu quero atualizar essa participação do negro, citando alguns nomes que fazem parte do slide que você tem à disposição do seu material de estudo, de negros que conseguiram e conseguem uma expressão de credibilidade, de respeito e até admiração de fãs dentro da sociedade brasileira, nas mais variadas manifestações dessa mesma sociedade. Ok? Vamos então ao início. Mudança de mentalidade. Eu havia comentado que a questão da escravidão no Brasil teve o seu término enquanto prática econômica a partir da Lei Áurea, promulgada em 1888, segunda metade do século XIX. Ora, uma questão é você implantar ou suprimir uma lei, ou seja, tirar uma lei, extingui-la. Uma questão, uma realidade, é você implementar uma lei, criar e implementar, ou extingui-la. Uma outra realidade é a lei, prezado aluno, prezada aluna, que existe na cabeça das pessoas, que é a mentalidade que foi criada a partir de anos e anos e anos da prática daquela lei. Então eu posso extinguir uma lei rapidamente num documento, mas eu não consigo mudar de uma noite para outra, de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para outro, a maneira das pessoas pensarem. Então, eu gostaria que você entendesse o seguinte: algumas leis foram implementadas, mas o desafio, ou no plural, os desafios que os negros continuaram tendo foram inúmeros, porque eles estavam livres, mas não tinham emprego, não tinham recursos, não tinham moradia, não tinham como sobreviver. Então, é interessante porque a palavra paradigma é uma palavra de origem grega que significa a maneira como eu interpreto uma realidade, os valores que uma pessoa tem sobre aquela realidade. Quando eu digo, por exemplo, que uma pessoa pensa de uma determinada maneira, age de uma determinada maneira, é o paradigma dela, a maneira como ela entende aquela realidade. O paradigma pode ser traduzido também como um conjunto de valores pelos quais a pessoa faz a leitura da realidade da qual ela vive. Se você diz, não, tal tipo de gente não presta, é um paradigma que está embutido. É como, usando uma linguagem da informática, se você me permite, é como se houvesse um software ou um programa instalado na cabeça da pessoa, fazendo com que ela pense daquele jeito e viva a realidade de acordo com aquela ótica. Só que o seu paradigma não é o único, e talvez não seja o melhor. Então, cada pessoa tem uma leitura diferente da realidade. Cada pessoa tem o seu próprio paradigma, ou o conjunto deles, os seus próprios paradigmas. Há um ditado, nós falamos sobre, em outra aula, sobre cultura popular, vamos utilizar um ditado da cultura popular para bem traduzir o que é um paradigma. Cada cabeça, ou a cada cabeça, uma sentença. Cada um que pensa de uma determinada forma, colhe os resultados daquilo que pensa e vive. Então, dentro desse início de mudança de mentalidade, um grupo minoritário no Brasil começou já a promulgar leis em favor do negro. A primeira delas, ou uma das primeiras, é a Lei de Terras,
em relação à questão de posse de terras que vai ocorrer em 1850. No mesmo ano, 1850, nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz. Apenas para você conhecê-la, não há necessidade de aprofundarmos no assunto. A Lei do Ventre Livre, 1871, uma das mais famosas. A Lei do Sexagenário, quando o negro alcançava 60 anos, né, já alcançava a sua libertação, em 1885. E, finalmente, a Lei Áurea, que vai ocorrer em 1888, culminando com a maneira que no Império se pensava a partir dessa realidade, né? Não apenas a princesa Isabel, mas todo um séquito de seus seguidores deram um embasamento e o início de uma mudança de paradigmas. Olha aí, paradigmas, mudança de mentalidade. Tá? Essa questão de mudança de mentalidade vai ocorrer, né, aos poucos, dentro da realidade brasileira, e agora eu quero lhe dar aí uma data, né? Dia 20 de novembro do ano de 2003. 20 de novembro de 2003 foi promulgado o Dia Nacional da Consciência Negra. Veja, o exemplo de mudança de mentalidade, né? Lá 1800 e tanto, só agora em 2003 que você vai ter um passo mais decisivo em relação à forma de nós vermos os negros como um povo, ou parte do nosso povo, né, oriundo de um povo africano, ou de vários povos africanos, merecedores de toda a dignidade e de todo o nosso respeito. O projeto de 2003 vai oficializar o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Por quê? É homenagem ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, um grande líder negro, que nós vamos tratar na próxima aula, que é considerado o ícone, o símbolo da resistência aos maus tratos, à escravidão. A mesma lei também torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Nas escolas, as aulas sobre os temas História da África e dos africanos, luta dos negros no Brasil, cultura negra e o negro na formação da sociedade nacional. Tudo isso vai propiciar o resgate das contribuições dos povos negros. E aí eu quero te abrir aí um parênteses. Por que povos negros, professor? África, meu querido, minha querida, não é um país, é um continente. Assim como nós falamos continente sul-americano, lá nós temos um continente africano constituído, né, de vários países. Então, quando nós falamos os negros que vieram da África, não significam que eram de um mesmo país, de um mesmo povo. Eram vários povos, entende? Eram várias nações, né? Eram várias identidades. Então, por isso que se fala aí na questão dos povos negros. E esse dia reservado, 20 de novembro, é dedicado ao quê? A reflexão e a contribuição desses povos, ok? Vamos ver agora alguns personagens que contribuíram para mudar a imagem que a sociedade possuía da raça negra. Vamos lá? Alguns podem ser até alvo, né? Objeto da sua admiração, você é até fã e não sabia. Ivone Lara, né? Grande cantora Ivone Lara, compositora brasileira, autora de várias marchinhas e várias canções dentro da cultura popular brasileira e que muito nos agrada. Você quer mais alguém da área da mídia? Já ouviu falar em Zezé Mota? Quem que não conhece Zezé Mota? Atriz, né? Desempenhou brilhantes papéis na dramaturgia brasileira e também cantora, né? Mulher de talento, as duas mulheres de talento. Joaquim Barbosa, o polêmico ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-advogado e atualmente professor, continua lecionando, jurista e magistrado brasileiro, né? Um símbolo de competência e de integridade. Eu tenho vários alunos aqui no Unítaro que fizeram uma pesquisa sobre a vida, a família do ministro Joaquim Barbosa,
um homem de uma humildade enorme e ao mesmo tempo de uma origem muito pobre, muito sofredora, e que se fez pelo esforço, pela dedicação, até alcançar um dos postos mais importantes desse país. Você gosta de literatura? Gosta de ler? Você gosta de romance? Você gosta de comédia? Que gênero literário? Drama? Que autores que você gosta, que você aprecia? Pessoalmente, eu tenho alguns. E de todos, um é prazerosamente quem eu vou compartilhar com você. Machado de Assis, né? Grande escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, né? Escritor brasileiro, autor de várias obras, Esaú e Jacó, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, e tantas outras obras, né? Lembra-se de Dom Casmurro, é o meu predileto. Pois bem, Machado de Assis, um dos grandes nomes, e era negro. Assim como Aleijadinho, falamos em Minas Gerais há pouco, né, nessa aula. Aleijadinho, escultor, né, entalhador e arquiteto do Brasil colônia, né, e alguém com deficiências, com doença física, e mesmo assim deixou um legado de obras que Minas tem muito a se orgulhar, e o Brasil ainda tem obras dele espalhado por todos os estados e até fora, um grande nome. Vamos para a área de esportes. Você gosta de esporte? Futebol? Né? Dizem, né, que as boas línguas, que 11 dentro de 10 brasileiros gostam de futebol. E aí a pessoa pergunta, por que 11 são 10? Porque ainda não nasceu, se quando nascer vai gostar também. Né? Ronaldinho Gaúcho, né, jogador de futebol da seleção brasileira, ainda atuante, né? Um grande nome, um grande destaque, assim como foi considerado o melhor jogador do século XX, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, né? Ex-futebolista brasileiro, maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira e foi eleito o maior jogador de futebol do século. Não é pouca coisa, né? Edivan Costa, empreendedor, fundador da SED, né, uma empresa especializada em assessoria empresarial no setor de licenças governamentais, né? Edivan Costa é um homem extremamente competente, honesto e respeitado tanto pela oposição quanto pelos partidos da situação, né? A Dona Zica e a Leila Vélez, né, empreendedoras de beleza natural na área de salão de belezas. É um salão especializado em cabelos crespos. É interessante, não é apenas o alisamento, mas é um salão que procura divulgar a beleza, né, do cabelo e da mulher e do corpo feminino negros, né? Elas vão na contramão, enquanto todo mundo quer alisar, elas vão desenvolver aí várias técnicas na prestação de serviços em que valorize a beleza negra, da mulher negra. Faz um trabalho brilhante. Continuando, Pixinguinha, flautista, saxofonista, e no slide você vai poder acompanhar, compositor e arranjador brasileiro, né? Muitas marchinhas de carnaval que você não tem nem ideia, basta fazer uma pesquisa na internet, você vai ter a autoria do genial Pixinguinha. Outro gênio na área da música, Gilberto Gil. Ainda ativista, ainda atuante, foi ministro, foi político, cantor, compositor, nós colocamos aqui, multi-instrumentalista, ele toca vários instrumentos, né? Empresário, ambientalista e intelectual brasileiro, né? Há alguns escritos, de Gilberto Gil muito interessantes, que vale a pena você depois, no material que nós disponibilizamos, fazer a sua pesquisa. Um negro também. Quer mais? Temos. Já ouviu falar em Nelson Mandela? Nelson Mandela, recentemente falecido, foi advogado, nós colocamos aqui, líder rebelde e presidente da África do Sul, considerado como o mais importante líder da África Negra, ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Ele ficou mais de 20 anos preso em busca da sua libertação de uma maneira pacífica. Um homem que jamais deixou de defender os valores pelos quais ele se pautava. Precisa dizer mais? Quer mais? Te ofereço. O outro lado do oceano, o outro continente.
continente norte-americano. Não poderíamos deixar de falar de Barack Obama, primeiro afro-americano a ocupar um cargo de presidente nos Estados Unidos, que tradicionalmente é um país em que a segregação racial, em que o preconceito são muito fortes, né? Além disso, ele segue a tradição islâmica, então não é só a questão da sua negritude, mas também as suas convicções religiosas, e mesmo assim estudou, se esforçou, batalhou e conseguiu o seu lugar, né, dentro de um país que é um extremo em termos de preconceitos, né? Então, a conclusão que nós chegamos nesses minutos finais da nossa aula é que há vários exemplos, e eu poderia citar ainda milhares ou até milhões de negros e negras que não são tão famosos, mas que silenciosamente cumprem aí o seu papel de defensores de uma causa, defensores de uma ideologia que é a da igualdade racial, né? Você pode ter dentro da sua família ou no seu círculo de amigos pessoas que continuam aí batalhando, lutando por condições mais dignas de vida, independentemente de serem da raça A, B ou C, né? Fazendo uma retrospectiva nesse fechamento da aula 4, é fundamental que você entenda que esse negro sofredor é um grande batalhador, né? Hoje nós não temos mais a Lei Áurea, mas continuamos com a lei do preconceito. Então, quantas crianças, homens, mulheres, jovens, idosos ainda não enfrentam esse preconceito? É esse o Brasil que você quer, de gente preconceituosa? Você contrataria uma pessoa de cor negra pela sua competência ou pela sua cor? Então, é muito interessante, às vezes, nós pensarmos que o preconceito existe sempre do outro lado do muro, não é verdade? O outro é sempre o preconceituoso, eu não, né? Se você, caso não seja negro, tiver um filho ou uma filha e ele quiser namorar e casar e ser feliz com uma pessoa da raça negra, você vai saber lidar com isso? Né? É algo interessante quando a questão toca a nossa vida, né? Nós repensamos aí várias outras questões, né? Nós aqui no Unítalo, né, não fazemos aí acepção de diferentes culturas, né? Mas nós acreditamos que fundamentalmente a pessoa vale pelo que ela é do ponto de vista do seu valor. Nós já falamos isso aqui para você anteriormente, mas é importante você resgatar o quanto nós somos hoje do ponto de vista de identidade brasileira. Quanto que nós herdamos como povo brasileiro dos negros? Dá para imaginar a cultura brasileira assim, o samba? Não sei se você gosta de samba. Dá para imaginar a cultura brasileira, a identidade brasileira sem o carnaval? Não sei se você gosta do carnaval. Dá para imaginar a nossa identidade como brasileiro sem a feijoada? Acho que você gosta, né? Ou conhece gente que gosta. Então, é muito difícil hoje falarmos num Brasil sem a contribuição dos indígenas, que nós falamos em aulas anteriores. É muito difícil hoje nós falarmos em termos de Brasil sem a colaboração dos negros, desde o Brasil colônia, né? A partir das primeiras vindas deles para cá. É muito difícil falar do Brasil sem a grande cultura que eles trouxeram para nós, né? A Umbanda, o Candomblé, nós vamos ter uma aula que eu vou explicar para vocês sobre isso, essa miscigenação com a cultura brasileira, né? Então, hoje, quando se fala nesses autores, quando se fala nessas autoridades, eles também são Brasil, nós também somos Brasil. Como não dá para pensar hoje na identidade brasileira sem também a contribuição dos povos europeus, os portugueses, os espanhóis, os japoneses, lá no Extremo Oriente, os chineses, os nossos irmãos do Oriente Médio. Quer dizer, o Brasil hoje do ponto de vista cultural, imagine aí uma grande colcha de retalhos que foi costurada de uma maneira muito bonita e mostra o colorido dessa riqueza, né? Eu penso que essa compreensão
faz com que o nosso povo seja um povo extremamente dócil, alegre, de bem com a vida, mas também combativo, como também guerreiro, como também criativo, né? De onde você acha, prezado aluno, prezada aluna, que nasce o jeito brasileiro de ser, o jeitinho brasileiro, né? Da miscigenação dessas três, né? Nós encontramos muitas vezes povos ou culturas muito disciplinados, muito esforçados no trabalho e que nos ensinam isso, né? Mas nós temos uma capacidade, que você já deve ter ouvido falar, chamada resiliência. O que é a resiliência? Que é muito forte na cultura brasileira, no povo brasileiro. É a capacidade de você dar a volta por cima, de você evoluir, de você crescer, a partir, não dos seus pontos positivos, mas a partir das suas dificuldades, dos seus sofrimentos e dos seus problemas. O resiliente, o brasileiro é um resiliente, ele toma força a partir da dificuldade e, como diz a música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso é resiliência. Então, para fechar essa nossa aula, eu quero nesse minuto final te dar aí uma grande mensagem de esperança, de esforço e de garra. Nós aqui no Unítalo acreditamos em você, não deixe de assistir às aulas, leia o material que nós produzimos, consulte, você é o grande parceiro do seu sucesso. E como nós falamos aqui, falamos agora para você, invista em você, você é capaz e com o Unítalo você vai chegar lá, ok? Um abraço, te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau.